Olá a todos, somos servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Estamos, por meio deste vídeo, apresentando o trabalho acadêmico feito no âmbito da quarta fase da Pós-Tec em Inteligência Artificial da FIAP, para devs, desenvolvedores. A FIAP é a Faculdade de Informática e Administração Paulista. Durante essa fase, nós tivemos que apresentar funcionalidades de análise de áudio e vídeo no contexto de uma rede hospitalar, fora, portanto, do nosso contexto profissional. Porém, as ferramentas que utilizamos aqui certamente poderão ser colocadas em prática no nosso contexto. Bom, eu estou aqui na tela do nosso repositório no GitHub. Bom, no âmbito dessas duas necessidades, nós criamos basicamente dois componentes. Um componente para análise de vídeo em cirurgias de laparoscopia e uma análise de áudio no contexto de atendimentos clínicos. Então, antes de tudo, eu vou abrir aqui o nosso relatório técnico e vou fazer uma leitura rápida aqui do nosso aviso de uso acadêmico. Importante dizer, né, que os componentes que nós desenvolvemos, eles são exclusivamente para fins educacionais, não substituindo validações médicas, não estando aptos para embasar decisões clínicas, realizar diagnósticos, apurar triagens ou auxiliar vítimas em situações de emergência. Bom, no nosso repositório está disponível todo o código-fonte, inclusive esse relatório aqui que eu estou apresentando, e eu vou até utilizar ele para me guiar aqui nessa apresentação. E também está disponível aqui o desafio proposto, né, com os requisitos que foram solicitados durante o desafio. Então, inclusive aqui, no último tópico aqui do nosso relatório, todos os requisitos, as funcionalidades, os objetivos e as entregas que foram solicitadas, né? Bom, o primeiro, quem são os membros, é importante dizer também, né? Os nossos membros são Alexandre Natan, o Antônio Cláudio, o Alcê, o Cid Ferreira Rodrigues, o Davi Caterink e eu, que sou o Marcelo Cortes. Bom, o nosso primeiro componente para detecção de sangramentos com análise de vídeo, ele faz, então, a análise, a detecção desses sangramentos nessas cirurgias, tá, que são microcirurgias, né, que utilizam aí, fazendo a leitura aqui, por não ser da área, então são cirurgias minimamente invasivas, que utilizam pequenas incisões, né, de meio a 1 centímetro no abdômen, para inserir uma microcâmera. Eu vou mostrar aqui uma simulação, telas aqui, e aí vocês vão entender melhor o contexto. Essa detecção precoce, ela pode salvar vidas, né, está tudo detalhado aqui. Então, foi essa problemática em cima disso que nós desenvolvemos esse componente. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi trabalhar o dataset. O dataset que nós utilizamos foi esse aqui, da GenSearch, foi criado por pesquisadores da Universidade Médica de Toronto e de Viena. Ele está disponível aí pela Cornell University, lá de Nova York. Ele é bem extenso, tem vários dados disponíveis para diferentes problemáticas. Uma vez que é feito o download desse repositório, tá, vocês vão se deparar aí, são 24 gigabytes em arquivos, né, com várias problemáticas, detecção de fumaça, porque realmente tem gases, né, que são expelidos. E aqui na parte de sangramentos, aqui a gente tem 5 GB. Nós fizemos, aqui já está separado pelas equipes médicas que avaliaram quando tem sangramento, quando não tem. Fizemos então um script, tá? E extraímos por meio desse script esses vídeos, nós transformamos em imagens, isso tudo localmente, tá? Foi rodado, e aqui já tem aqui os arquivos extraídos e já transformados em imagens,
e já também, inclusive, separadas aqui para o treino do YOLO V8, né? Então já separamos por meio do script os arquivos que seriam utilizados para teste, treino e validação, né? Isso está tudo aqui documentado, então basicamente a gente tinha vídeos em alta qualidade, em 30 FPS, 30 quadros por segundo, e nós transformamos em imagens menores para otimizar o trabalho feito, né? O trabalho, o processamento pelo YOLO V8, né? Então aqui nessa tela aqui mostra que é o percentual da extração. Essa extração, como eu disse, foi feita localmente. E os arquivos foram colocados lá na AWS. Estou com a AWS aberta aqui, então aqui eu já estou na tela, na verdade, aqui do modelo. Foram criados dois modelos durante o processo. Um modelo inicialmente foi feito com a CPU, foi rodado via notebook, Jupyter Notebook na nuvem, né, do Google Colab, e foi feito então dois modelos, o primeiro utilizando o CPU com uma acurácia acima de 80% e depois com a GPU mudando os hiperparâmetros, conseguimos obter uma acurácia de 92%. Então, é tudo integrado à AWS pelo Google Colab, né? Então, aqui estou na AWS. Vamos voltar aqui, não sei quanto tempo eu utilizei já, mas vamos lá. Bom, esse foi o resultado, né? Então, ao final, a gente conseguiu obter uma acurácia que eu estou mostrando rapidamente aqui, o primeiro modelo que foi rodado, tá? Com 25 épocas, né, que foi colocado como parâmetro. Na segunda vez que nós rodamos, já utilizando no ambiente uma GPU, aumentamos a quantidade de épocas e também um parâmetro, uma patience 10, ou seja, se ele identificasse que não estivesse mais evoluindo, ele iria parar e ia, enfim, pegar o melhor parâmetro realizado, né? Bom, vamos lá então, a simulação aqui. Para simular, o que fizemos? Pegamos um vídeo disponibilizado, que localizamos pelo YouTube, por não, obviamente, ter um ambiente de cirurgia para fazer esse teste. Então, voltamos finalmente para o ambiente local, onde rodamos um script para simulação, e foi possível, vamos rodar aqui, não sei se vai gravar direitinho aqui, para vocês verem aqui como que seria essa simulação. Ele já está aqui, está com essa apresentação aqui, ele tem aqui a barra, aqui a gente define, né, o parâmetro, né, quando que ele deve informar se tem um sangramento ou não. Enfim, aí ele mostra aqui um alerta em tempo real durante a cirurgia quando ocorre ou não um sangramento. Né? Bom, eu vou deixar rodando aqui em segundo plano e vamos lá, continuando a apresentação. Eu tenho aqui também como resultado no nosso trabalho, dos nossos componentes. Eles estão separados aqui, tá? Tanto a parte do nosso componente de detecção de sangramentos e também aqui o nosso componente de atendimento clínico. Bom, e dando continuidade na apresentação do nosso repositório no GitHub, até para facilitar a avaliação, logo que entramos aqui no nosso link, temos a apresentação, o propósito, a nota de aviso acadêmico, os membros, os componentes principais que nós utilizamos, os links, né, também dos datasets, a estrutura de arquivos, o próprio download desse relatório que a gente está apresentando e do vídeo que nós ainda vamos inserir aqui embaixo. E aqui em cima nós temos aqui os dois módulos. Eu vou começar aqui pelo módulo de sangramentos que nós já detalhamos. Aqui embaixo, né, temos aqui os arquivos relacionados, então está explicada a estrutura desses arquivos. O
disponibilizados os dois notebooks, né, o primeiro modelo, com o uso de CPU pelo Google Colab, e depois o segundo modelo com outros parâmetros e com o uso da GPU. Os dois modelos também estão disponibilizados, assim como o script que foi utilizado para a simulação do modelo de detecção em tempo real e o script também que a gente utilizou na preparação dos dados, né? Os arquivos gerados, embora a gente tenha armazenado na AWS, nós também disponibilizamos uma cópia já do resultado, né, dos arquivos em JPEG. E aí colocamos ele no Google Drive porque ficaria com esse tamanho, não seria possível, né, colocar no GitHub. Colocamos da mesma forma um vídeo para teste, né, que não faz parte do dataset, mas que pode ser utilizado para testar, que foi o que nós fizemos aqui. E lá no link de, vamos voltar aqui, no componente de atendimento clínico, nós temos aqui um arquivo do dataset original, MP3, onde é importado para o módulo de voz, e o notebook. Então, aqui também, clicando nos notebooks, eles já foram salvos com os outputs. Então, aqui já com o último segundo modelo, com a acurácia superior a 90%. Então, aqui também todos os outputs, né, que estão também registrados no nosso relatório. Nessa segunda parte aqui, nesse segundo módulo, fizemos análise de áudio, tá? No contexto de um atendimento clínico, onde seria possível fazer, onde é possível, né, por meio dele, fazer a captação desse áudio, fazer a transcrição e gerar um prontuário médico, né? Para a geração do prontuário médico, a gente utilizou um padrão internacional, que é o SOAP, que ele consiste em identificar aqui o sujeito, o objetivo, a avaliação e o planejamento, né, o plano médico, né? Como a gente não tinha repositórios em português, inclusive em inglês também não tem repositórios reais, né, por questão de leis, de privacidade, enfim. A gente localizou aqui um repositório interessante disponível em inglês, com simulações de atendimentos, né? Esse repositório está disponibilizado também, está aqui ele aberto. Então, como é que é o pipeline desse modelo de áudio? Ele faz essa análise do áudio do nosso dataset em inglês, né, o que economiza também tokens, né, faz a transcrição de áudio para texto, também em inglês, faz a tradução, processamento de linguagem natural, também em inglês, e só no final ele faz a tradução e a geração do prontuário em português, e também com uma auditoria de utilização de tokens que a gente fez também para ficar bastante restrito, né, para ter uma, vamos dizer assim, uma economicidade. Aqui já o output, né, do relatório, então aqui a gente tem como que ficaria tanto a auditoria, né, os tokens utilizados e o relatório final, o prontuário médico. Bom, por fim, vamos fazer aqui um roadmap apresentando a conformidade do nosso projeto acadêmico com os requisitos propostos pelo Tech Challenge da FIAP. Em relação às funcionalidades, eram pelo menos duas, nós atingimos as 4, análise de vídeos, o processamento de voz, a detecção de anomalias, no caso sangramentos, a integração com serviços da Azure e também do Google Colab. Com os objetivos eram necessários pelo menos 3, atingimos os 4, a detecção de riscos precocemente, a identificação de sinais por meio de atendimentos clínicos, uso de serviços em nuvem, a simulação em tempo real. As entregas, nós entregamos os dois modelos com a CPU e GPU,
Além disso, os relatórios automatizados por meio da geração de prontuários médicos. Então, agradeço em nome do grupo e até breve estaremos em São Paulo. Muito obrigado.